Olá a todos, hoje eu vou fazer um vídeo, eu gostaria que vocês acompanhassem até o final, pois é um vídeo bem simples, mas eu quero que vocês entendam que nós não recebemos essa informação pelo sistema político-religioso, porque o sistema político-religioso nos escondeu muitas coisas que estão na Bíblia. Quando eu falo sistema político-religioso, eu não estou falando das igrejas, dos prédios, das catedrais, dos templos. Eu estou falando do cerco de pessoas que comandam isso daí. Porque eles sabem de tudo, mas eles escondem de nós e fazem com que nós que a gente fique distraído com muitas coisas, mas que a gente não estude a Bíblia, que a gente não conheça a verdade. Então aqui eu não vou falar muitas coisas, que é para não tumultuar um pouco o vídeo. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que a Bíblia ela se resume de uma maneira bem simples. Ela é direcionada a dois povos, aos judeus e aos não judeus. Você que está me assistindo é judeu? Se você que está assistindo é judeu, você vai entender esse estudo, assim como você que está assistindo que não é judeu. Eu não sou judeu, eu não nasci em Israel. Então eu sou um gentil. Para você que não sabe, na Bíblia, quando fala gentil, está falando sobre estrangeiros, sobre não circuncidados. São pessoas que não nasceu lá em Israel. Então, como eu disse que a Bíblia é dividida em dois povos, judeu e não judeu, nós que não somos judeus, a gente tem que saber que Cristo foi morto para que nós recebêssemos direito a herdar a nova Jerusalém, que a gente fizesse parte da nova aliança. Por isso que ele morreu, para que todos os nossos pecados ficassem ali na cruz. Porque nós que não somos judeus, a gente não tem como obedecer às 613 leis. Primeiro, porque você não vê nenhum judeu vindo ensinar, pregar aqui para nós sobre a Torá, sobre o Antigo Testamento. Então fica difícil nós, não judeus, a gente saber como a gente vai proceder. E lembrando que o próprio Cristo fala que não tem como viver obedecendo a lei, porque a lei é pela carne, e pela carne nós somos falhos. A gente faz coisas às vezes que a gente não quer. Então aí prova que a gente tem que viver pelo Espírito de Cristo no nosso coração. Porque quando Cristo estiver no nosso coração, a gente vai obedecer a lei maior de todas. É a lei que diz um resumo geral, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então é a lei do amor. Então você que não é judeu, quando tiver o Espírito no coração e você obedecer essa lei do amor, você vai estar obedecendo todas. Mas você tem que saber que Cristo morreu por nós. Nós somos as ovelhas perdidas. Então você que está me ouvindo esse vídeo, você tem que entender que nós não precisamos ficar vivendo como os judeus. Os judeus, eles seguem várias ordenanças da lei. Só que o que acontece? O sistema religioso que a gente tem aqui hoje no Brasil, ele quer nos obrigar a ficar cumprindo uma das leis. E não todas. Mas a gente leu na Bíblia, em outros estudos, que se você for seguir uma lei, eu dou como exemplo o dízimo, que está no Antigo Testamento, que faz parte da lei, que Cristo nasceu debaixo da lei, tanto que Cristo deu dízimo, mas que no Novo Testamento não precisa mais. Então é uma lei. Se você então seguir essa lei do dízimo, você vai ter que seguir as 612. E se você não seguir, você vai estar debaixo de maldição. Então, eu quero que você comece a entender que é muito simples da gente ser aceito. É só a gente colocar o amor no nosso coração. A gente não precisa ficar subindo em monte, ficar fazendo muitas coisas para agradar, porque se a nossa salvação fosse feita pelo nosso esforço, a morte de Cristo foi em vão. Vocês estão conseguindo entender que se você querer ser aceito por Cristo por meio da sua força, por meio do seu sacrifício, você está anulando a morte de Cristo. E eu não vou anular a morte de Cristo. Eu já vivo pela graça, eu sou salvo, porque Cristo morreu por mim. Então eu vou ler para vocês aqui, é bem simples de vocês entenderem. E antes de ler, eu gostaria de vocês abrissem a mente. Quando eu falo do sistema político-religioso, hoje tem igreja que nem pede que você leve a Bíblia. Tem pastor que nem lê a Bíblia, que não ensina.
ele fica fazendo campanha disso, campanha daquilo, trazendo você aquela coisa que você tem que fazer, mas esquece de trazer o que está aqui, ó, que é a revelação. E que você, que não é judeu, é para você esse estudo que eu vou fazer. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 15. E falo, eis que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus, somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazer o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo. Repetindo, né? E não por fazer o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo também é a favor do pecado? É claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construir ela de novo como meio de ser aceito por Deus, assim fica claro que havia quebrado a lei, pois quanto à lei, eu estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. E fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E está vivo agora. Eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Agora preste atenção, continuando. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Eu não preciso falar muito, é só você ler aqui, ó. Eu faço questão que você leia Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Aqui fala, se você for querer a salvação pela lei, pela força, você está anulando a morte de Cristo. E eu não vou anular a morte de Cristo, pelo contrário, eu vou abraçar essa graça que Cristo me deu. E continuando, como eu disse que o estudo seria bem simples, Gálatas 5, no capítulo 2, preste atenção. Eu, Paulo, afirmo que que se vocês deixarem que eu circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez, para que qualquer homem que deixar que eu circundem, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Não é uma lei só, toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite por meios da obediência da lei, estão separados de Cristo e não têm graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceita, e isso é que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Lembra que eu falei para vocês? O que manda é o amor. Então nós que não somos judeus, a gente não precisa ser circuncidado pela pele, mas sim pela alma. E Cristo fez isso por nós. Então a partir de agora você tem que entender que existe aqui dois caminhos, para os judeus e para os não judeus. Então você tem que saber que parte da Bíblia está sendo trazido para você. Se é a parte dos judeus ou se não é a parte dos gentios. Porque a gente só foi ensinado a parte dos judeus. Aquela novela que mostra as pragas do Egito está se diz respeito à Casa do Norte, aos judeus. Nós que a Casa do Sul. Essa novela diz a Casa do Sul, que é Judá e Benjamim, e eles estão lá até hoje. Só que nós que somos da Casa do Norte, que somos gentios Efraim, não passa que eles foram levados a cativeiro pela Síria, e quando eles foram libertos, eles não voltou para Israel, porque o povo de Israel não quis ele, porque eles viviam em pecado, e que eles foram espalhados pelo mundo. Então nós que fomos espalhados pelo mundo, a gente tem que viver pelo que Paulo prega. Não precisamos mais de sacrifício. Nós vivemos pela fé, pela graça. E para finalizar esse estudo aqui, eu faço questão de ler para vocês Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado de esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar-se dela, pois Deus fez com que nós
que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, Ele criou para que fizéssemos as boas obras que havia preparado para nós. Glória! Então, esse estudo que eu fiz é para abrir a mente de vocês, que quando você ouviu falando com um pecador, que o pastor falando, o padre falando que você é pecador, que nós somos... Como que a gente é pecador se Cristo pagou nossos pecados? E se a gente viver com Ele no coração, a gente não vai fazer mais nada para desagradar Ele. É só você ter Cristo no seu coração. Os pecados já foram pagos. Tá joia? Um forte abraço, acompanhe nosso canal, que está sendo um estudo muito abençoado aí. Vai ser estudo maravilhoso. E eu recomendo que vocês assistam o vídeo onde eu falo sobre as 2 casas de Israel. Um grande abraço, até o próximo vídeo, e fiquem pela graça e vamos viver pela graça, não pelo sacrifício, não pela lei, não pelo evangelho dos judeus. Um forte abraço.